Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Beto, Caderno do Aprovado, dando sequência aqui a essa série de conversas com alunos aprovados em excelentes colocações. Hoje eu tenho a oportunidade de conversar aqui com o Eduardo, também mais um nordestino porreta, que colocou o nome aí em excelentes posições. Ele vai falar um pouquinho e vai se apresentar. E desde já, Eduardo, fica à vontade aí, cara, para falar sobre você, os concursos que você foi aprovado e se apresentar para a galera. Beleza. Boa tarde, Beto. Fala pessoal também. Obrigado pelo convite. Como ele já expôs aí, meu nome é Eduardo, sou aqui de Maceió, Alagoas. Tentando expor aqui mais ou menos, sem se me estender muito, a minha formação foi em Direito, na Federal aqui de Alagoas, e eu me formei agora recente em julho. E aí, dos concursos que eu fiz, ano passado, o primeiro que eu fiz foi para técnico judiciário do TJ Alagoas, que a prova acho que foi 14 de julho, mais ou menos. E aí, eu estava com estágio, né, à tarde ali, estagiando no TJ, fazendo faculdade pela manhã. Na época ainda não dirigia, tava de ônibus pra cima e pra baixo, aí chegava em casa à noite, e aí era o tempo de estudo, né? Às vezes tentava furar ali na faculdade, alguma coisa e tal. Aí decidi fazer o concurso para técnico do TJ. Nunca tinha feito nenhum outro concurso da área antes. Cheguei a fazer uns concursos de área bancária, mas aquele estudo pós-edital rápido, né? Cheguei próximo do Banco do Nordeste, mas isso é para mim não. Deus me livre, que é complicado. Cai o que quer do edital. Aí, enfim, eu disse, eu vou fazer para técnico do TJ. Aí eu tive mais ou menos 8 semanas de preparação. Me dediquei bastante ali com lei seca, questões, já acompanhava o pessoal, né, pelo Instagram, mas ainda não tinha conhecido o caderno, né, ainda não tinha conhecido o Instagram do Beto. Aí me dediquei bastante com questões, com a estratégia lá por conta do curto espaço de tempo. E aí, meses depois, eu recebi a notícia que tinha sido aprovado, fiquei, acho que em 300 e pouco. No último concurso nomeou uns 400 e pouco. Eu disse, rapaz, não imaginava, né? Uma grata surpresa. Eu disse, é isso aí. E aí deu aquele ânimo a mais, né? Eu disse, não, mas e antes, assim, antes de eu fazer essa prova, já vinha notícia do TSE unificado, do TRE, já de um tempo, né? E aí eu sempre falava, rapaz, se essa prova adiasse por algum motivo, né? Seria muito bom e tal, não sei o quê. Por uma coincidência, a prova de técnico TJ foi 14 de julho. Acho que dia 16, se eu não estou enganado, teve a notícia do adiamento da prova para o final do É, ano, né? já No final do ano já passado. estava o edital publicado há algumas semanas, pelo E menos, né, era? aí eu disse, rapaz, se adiasse um Tu pouquinho, né? começou a estudar a partir da prorrogação, foi? Foi, eu Focar acho que no TRE. foi, acho que a partir do dia 20, porque eu comecei a ver umas propagandas suas, aí não vou lembrar exato qual foi a época, acho que foi antes da prova de técnico TJ. Aí eu disse, rapaz, isso seria muito bom, porque eu estudava por lei seca, questões, mas porque foi meu primeiro concurso, né? Aí eu disse, tem que ser uma coisa muito direcionada, senão não dá tempo de formar a base, PDF, um monte de coisa. Aí eu disse, se tivesse um material que fosse muito direcionado, bem resumido, assim, seria joia, bicho. Aí foi quando apareceu, né? Eu ficava vendo os vídeos e disse, rapaz, isso é bom, velho. Aí fui procurar, logo procurei os resultados do pessoal. Quando eu olhei um monte de gente em concurso TRT, concurso primeiro lugar, e top 100 com não sei quantos, eu digo, rapaz, é por aqui que eu vou. Aí eu disse, se for a primeira oportunidade, eu vou comprar. E quando foi, notícia do adiamento do TRE. Aí aconteceu o seguinte, né? Nessa fase, eu terminava o estágio em agosto, então eu teria uma decisão de conseguir fazer uma preparação quase que exclusiva, né? Porque eu ainda estava na faculdade, só vim encerrar em junho para julho desse ano, mas é aquela fase de final da faculdade que quase não tem aula, né? O cara vai desenrolando ali, e às vezes precisa ir, tem só algumas semanas que tomam mais tempo. Aí eu disse, ou eu fico no estágio, tento me dedicar ali um tempo, ou assim que eu sair, me dedicar integralmente. Aí saiu essa notícia, comprei os materiais do caderno e comecei a estudar. Isso logo no iníciozinho, ainda estava estagiando em faculdade, tudo. Quando foi em agosto, pouco antes de terminar, aí meu pai veio conversar comigo, meu pai é advogado, aí perguntou, ó, meu filho, você está encerrando o estágio, se você tiver interesse, quiser começar a trabalhar já comigo no escritório e tudo, isso aí é uma experiência muito boa. Depois eu vim até, durante a conversa, eu toco no assunto, depois eu vim a trabalhar um pouquinho com ele, mas aí eu tomei uma decisão, expliquei a ele, disse que queria me dedicar exclusivamente para o TRE. Aí já estou me estendendo muito, né, na fase de exposição aqui breve, mas Não, resumindo, fica à vontade, cara. eu peguei, aproveitei essa oportunidade e me dediquei exclusivamente ao TRE, praticamente. Aí aqui em casa, minha mãe faleceu em 2023, minha mãe é avó, né, mas é quem me criou, quem eu vivi aqui, quem me deu educação e tudo. E aí tá
de convivência, eu tenho contato com minha mãe, com minhas tias, mas no dia a dia aqui em casa sou eu e o meu pai avô, né, digamos assim. Então aí passou fases dele por conta da diabetes, tá cego e tudo. Então eu me dedicava exclusivamente, mas também tinha as coisas de casa, continuo tendo as responsabilidades e tal. E aí me dediquei total pro TRE. É, como o resultado não saiu logo em seguida, aí tinha a oportunidade do TRT no estado vizinho. Eu peguei, aproveitei e dediquei com os mesmos materiais do caderno e fui fazer TRT de Pernambuco. Apostei muito na redação, também na discursiva. E aí fui para lá e aí vieram esses resultados, graças a Deus. Mais ou menos isso Show, aí. cara. Parabéns, parabéns. Ô, Obrigado. ô Edu, só não entendi muito bem o ano que você começou a estudar. Você falou que fez o TJ antes do TRE, né? A prova do técnico TJ foi em julho. Então eu me dediquei para especificamente para concurso de área de tribunal, eu acho que 8 semanas antes, 9 semanas antes dessa prova técnico TJ. Antes eu tinha feito para a área bancária, para o Banco do Nordeste, mas nunca tinha começado a fazer um estudo específico para concurso, não. Principalmente na área de tribunais por aí. Tinha feito a OAB já, se não me engano. Eu já tinha feito a OAB, já foi o início de algum estudo assim, de preparação específica para a prova. Mas foi mais ou menos isso. Eu iniciei, digamos que maio, junho de 2024. 2024. Pô, excelente, cara. Você em pouco tempo já teve excelentes resultados aí, parabéns. O pessoal já está vendo aqui sobre a posição que você ficou no TRE Alagoas, no TRT Pernambuco, mas antes de começar a falar sobre como você estudou na prática e tal, fala Uhum. só um pouquinho como foi a tua posição em cada concurso, se você lembrar certinho quantas questões você acertou e tal, algo assim, a tua nota Tá, para o pessoal saber como é que foi. beleza. Para o TRE, eu fiz 108 de 120, né? De acertos e de pontuação líquida por conta dos pesos, eu fiz 158. Português, ela me Uhum. tirou uns pontos. E para o TRT, rapaz, eu acho que eu acertei 46, que aí eu tinha certeza que eu não tinha nem conseguido nota para corrigir a redação, né? Que era a minha aposta. Eu acho que foi 46, não lembro exatamente, mas De nessa faixa 60, foi? foi. E aí a redação salvou que eu consegui tirar o 10 na prova lá. E Caraca, aí subiu parabéns, bastante, cara. né? Colocação. Graças a Deus. Aí eu acrescento na minha pergunta, ao final, conforme você for falando essa parte de teoria, revisão, questões, Uhum, acrescenta também, a galera vai ficar muito curiosa sobre como é que foi teu estudo de redação também, beleza. que, Tá. que te ajudou muito aí no TRT Pernambuco, né? Apesar de eu ter um curto espaço de tempo, digamos assim, de preparação específica para concurso, tive uma base, né, assim, de colégio, de preparação para vestibular que, queira ou não, contribui bastante. Eu estudei numa boa escola, numa das melhores escolas particulares de aqui. Não fui também um dos melhores dos alunos, mas na fase do ensino médio, ali, segundo para terceiro, eu me ativei ali, me liguei para o estudo, principalmente por causa do vestibular, né? E isso já me deu uma base de redação, me ajudou bastante. Aí, durante a faculdade, mesmo antes de iniciar o estudo, eu já seguia muita gente, já buscava orientações e tal, mas nunca tinha enveredado mesmo ali firme para estudar, para concurso, alguma coisa. Aí, quando foi nesse período de tempo por agora, ano passado, aí foi quando eu comecei, já acompanhava, já vi um pessoal e tudo. E aí, para o de técnico do TJ, pode falar outros materiais, assim, né? Tranquilo? Pode, pode. Sim. Para o técnico TJ, eu tenho aqui a mentoria de lei seca, da Ilana. E aí ela tinha um sistema lá para analista judiciário. E eram 8 semanas, exatamente, né? Para o que era o tempo que eu tinha para a prova de técnico. Aí eu disse, rapaz, eu vou pegar, porque é uma orientação específica para lei seca. Ela faz pela banca, certinho ali. E é uma maneira de eu fazer um estudo estratégico, né? Muito objetivo ali. Aí peguei o material dela e criei concursos, né? E aí castiguei bastante. Isso para a prova de técnico TJ. Estudava durante o trabalho, estudava na faculdade, naquelas aulas que, ou quando não tinha aula, ou quando era uma aula que não, enfim. Aí eu aproveitava, estudava, estava no ônibus, estudava também e tal. Sempre que eu tinha alguma brecha de tempo assim, que eu não tivesse ocupado, estava estudando, fazia questões ou lia a lei seca, né? Tentava bater todo o edital, fazia isso. Mas onde eu percebi a situação que eu percebi que eu cresci mais, assim, maturidade, noção de estudo foi. Tá muito escuro aqui. Deu uma escurecidazinha agora, não sei o que aconteceu. Entrou a nuvem na frente do sol em Maceió. Aí, para a prova do TRE especificamente, que eu tive mais tempo, né? Eu tive 4 a 5 meses para me preparar. Eu tinha visto uma entrevista, que eu sou doido de ver as entrevistas, né? Eu vejo entrevista de todo mundo, mais de 100 entrevistas. Aí eu vi de uma moça que passou pro TRE e ela disse que tinha ficado em sexto lugar, alguma coisa assim.
e tinha feito 90%, uma coisa do tipo. Aí eu disse, rapaz, aí eu tomei isso como uma referência, né, como padrão. Aí eu peguei os simulados, as provas que eu fazia, eu tentava atingir aquela porcentagem ali, adaptando o simulado. Aí comecei quebrando a cara porque fiquei distante, né? Aí eu digo, rapaz, eu tô estudando, mas isso aqui é impossível. Como é que essa mulher conseguiu essa pontuação? Que futuramente eu vi que eu tinha feito errado, né? Ela não conseguia aquela nota, era outro sistema. Aí, só que isso me ajudou muito, né? Porque eu coloquei o sarrafo lá em cima e quando comecei a fazer TRE para técnico, tinha lei de licitações, né? Da administração pública, aquela parte. Aí, para a lei de licitações, quando eu fui fazendo as questões, estava conseguindo fazer 75%, estava fazendo tudo isso. Só que para chegar num nível que eu conseguisse marcar com segurança, para adaptar ali nos simulados, para ver se eu marcava ou não, porque tinha aquela anulação, eu vi que o buraco era mais embaixo. Eu precisava realmente dominar a lei. Dominar a lei, revisar muito, pegar a lógica, os detalhes e tudo. E aí foi quando o estudo eu mantive dessa maneira, o estudo da lei seca. Esse material da mentoria ajuda, mas ajuda no sentido de que ela dá um direcionamento para você encurtar ali o tempo e você consegue ter uma noção maior malícia, né, na leitura da lei, nas pegadinhas e tal. Mas isso você também ganha com as questões. Então, para o TRE, eu fiz muitas questões, assim, acho que eu cheguei a fazer umas 7, 8 mil questões, eu acho. E muita repetição da lei. Eu lembro que eu peguei seu material de lei de licitações, acho que eu li umas 7 a 8 vezes. Vai, volta. Aí peguei o material do Herbert Almeida, via videoaula no carro dirigindo. Para Cabeça técnico era a principal legislação da prova, disparado, né? Era por conta disparada. do gestão de contratos. Sim. Acho que tiveram 15 questões, ou foram 14 questões de licitações. Consegui gabaritar, e confesso que assim, uma questão ou duas ali foi na sorte, aquela sorte construída também pela base, né? Mas eu fiquei balançado assim, mas consegui gabaritar, teve até uma correção depois que fizeram. As licitações me ajudou muito. A administração pública, o seu material foi, assim, todos, né? Mas a administração pública, fenomenal, porque é muito rápido para revisar. Eu pegava esse material que não é de lei, é material teórico, que eu já estava falando só de lei. Eu simplesmente ia pelas questões e o material. Pegava o material e tentava repetir o máximo de vezes possíveis, tentando decorar tudo, o material. Como eu tinha disponibilidade de tempo, para esse TRE eu tive mais tempo, dedicação quase que integral, eu repetia muito os cadernos para dominar o máximo de assuntos possíveis. Ia fazendo as questões, aí, com o tempo, como eu simulava, aí eu via, pô, isso aqui eu marcaria na hora da prova, isso aqui eu não teria segurança na hora da prova. Aí eu tava ficando tipo assim, não, a Sebrae cobre esse assunto dessa maneira. Isso aqui tem essa tendência. Aí o cara vai pegando esses macetes, nessas manhas. E aí, com o tempo, eu fui vendo também que nos simulados, quando eu marcava tudo, a nota eu ficava semelhante ou até um pouco melhor. Aí eu digo, rapaz, eu acho que essa noção de, não vou marcar não que eu tô com medo, é meio que um mito que fica, né, muito grande em relação a Deixar em isso. branco, né? É, Aquela velha discussão de prova Sebrasp, né? exato, eu Eu ficava no também receio, sou, eu também sou favorável a não deixar nada em branco. eu não consegui. Eu não fui com essa pretensão, mas eu não consegui. Aí fiz isso para administração pública, uma coisa que já foi uma preparação diferente para a lei, porque a Sebrasp é aquele esquema como se tivesse uma jurisprudência própria, né? A Sebrasp tem o que ela acha certo e o que não acha certo. E Tá aí tem a acima coisa da que parece que Constituição. tem uma coisa que parece que é padrão, mas não é. Então, assim, a administração pública e gestão de pessoas foi um desafio para mim. Gabaritar ou chegar num nível muito próximo, que eu acho que eu não lembro mais quantas questões tiveram, mas eu errei poucas, assim, dessa matéria também. Das específicas, acho que de 70, eu acho que eu acertei 64, não lembro, não lembro exatamente. Muito bom. Ou foi E tinha um 76, peso maior, né? Peso era. dois, né? Peso, Peso 2. peso 2 era. Pô, Era 70, 140 pontos e 50 das básicas. E isso. português não era para marcar tudo, mas também não consegui deixar de marcar, que foi quem mais me tirou pontos. Tá no texto Machado de Ah, Assis, pedido a leitor, não tenho base, eu sei, quebrei a cara lá. Mas aí teoria era isso, eu fui revisando muito material e tendo essa noção assim de fazendo as questões, né? Pensando sempre na performance, na hora da prova, qual o desempenho eu teria, como eu marcaria, qual a melhor estratégia, eu estava sempre buscando. Eu lembro que eu olhava a lista do pessoal e comparava, eu preciso acertar tanto de tais matérias, preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Então, eu acho que muito do concurso, além da técnica e de ter o material mais adequado, é a mentalidade também, assim, de você estar sempre se cobrando a fazer mais, a atingir mais e tudo. o pessoal deu uma travadinha, mas já conseguimos voltar aqui agora em novo cenário. O Eduardo vai continuar. Fica à vontade, cara. Beleza, Beto. Eu tinha parado
chegou até que parte, mais ou menos? Eu acho que tu estava finalizando a parte sobre teoria, aí ia falar sobre revisão, questões e redação. Pronto. Como eu estava finalizando a parte de teoria, eu revisava muito material de administração pública, que era a parte teórica, e aquele esquema dos simulados, das questões, né? Eu filtrava também pelo nível das questões, tinham questões médias, difíceis e muito difíceis. Eu priorizava essas também para entender mais ou menos e preencher algumas lacunas do estudo, porque aqui em Alagoas, por ser um tribunal de pequeno porte, eu precisaria ficar entre os 20 primeiros, pelo menos eu estava estipulando isso. E aí a cobrança era grande, né? Aquele referencial errado que eu tomei da mulher, que eu não atingia nunca e nunca atingi. Tu tava mirando 90% do bruto, assim? Eu acho Sem que ser, era. ou 90% líquido, na verdade, não era já com os descontos. Eu tava mirando, Beto, 175 líquidos. De 190 possíveis, né? De 190 com peso e uma errada não acerta, né? Aí, ou seja, Aham, teria que paritar a prova inteira, praticamente. Né? é, Aí, mas me ajudou nisso, né? Eu tomei como parâmetro e ficou próximo entendi. e usei isso nas provas. Aí expliquei a parte de teoria, a parte de lei. As questões já também, acho que tá dentro disso. Acho que diariamente eu fazia questões. Eu buscava exaurir todas as questões dentro de um espaço temporal, assim, né? Não questões tão antigas, mas que dessem uma amostragem boa de questões, lendo os comentários e tudo. E especificamente para a prova do TRT, que quanto à redação, eu tinha 2 meses, né, para a prova. Então, para mim era uma aposta e eu sabia que Pernambuco, muito concorrido, eu com pouco tempo de estudo, por mais que eu tivesse o privilégio de ter uma dedicação exclusiva, eu precisaria de algum diferencial que me colocasse lá em cima para eu conseguir uma nomeação. E aí, enquanto não saiu o resultado do TRE daqui, aí eu continuei com os materiais do caderno, continuei no mesmo sistema, fazendo todas as questões. Eu acho que eu cheguei a exaurir todas as questões de técnico e analista pós-reforma. E refiz algumas vezes e fui tentando preencher ali, estudava súmulas. Quanto ao TRT, teve a matéria de direitos humanos, né? Nunca tinha estudado especificamente, junto de regimento interno e legislação. Eu sei que para direitos humanos, eu peguei o material daquele do Breno Lenza, né? O MEC, e ele tinha o material de direitos humanos grifado. E aí, na época, eu tentei fazer um esquema que, como é um assunto teórico, e eu nunca tinha visto, não tinha um banco de questões tão grande assim, na verdade, tive que pegar a questão do defensor público, eu acho. Aí eu fiz um estudo integral, com um tempo, acho que 1 mês e pouco antes da prova, e depois, próxima à prova, eu fui relendo tudo, e na semana fiz questões e revisei os grifos do material dele, né, de direitos humanos. Aí consegui gabaritar direitos humanos. Legislação e regimento, foi nesse mesmo esquema também, lendo e tentando adivinhar as possíveis questões, com os aspectos da lei. Consegui pegar um materialzinho ali na última semana, de questões, só para dar uma refrescada na memória e treinar, porque não tinha muitas questões, né, da legislação interna ali do TRT de Pernambuco. E redação, que foi o diferencial, eu peguei aquele curso do Mago, né, o pessoal mais conhecido assim, do TRT, do Mago da Redação, e aí eu implementei uma estratégia que eu conseguisse ter muito repertório e conseguisse revisar ao ponto de, quando chegasse na hora da prova, eu ter o repertório para utilizar. Então, eu li todos os PDFs que ele tinha lá dos temas, aí depois ficava vendo várias redações modelo, de redação nota 10 de FCC, e eu notava que variava muito, assim, tanto os temas, às vezes eram temas abstratos e filosóficos, sei lá o que das quantas, e às vezes eram temas comuns, mas, e cada um dos temas, às vezes uma redação que abordava sobre um aspecto, tirava 10, e uma outra que era algo mais prático, uma perspectiva mais concreta, assim, tirava 10 também nas redações. Tem redações que, provavelmente no seu curso, você aprendeu um modelinho de redação que sempre funciona, né? Com citação e tal. Mas às vezes você Isso. pega umas redações nota 10 que foge E, bastante desse padrão e mesmo assim consegue ir bem, né? Então é bem exato, subjetivo mesmo a correção, né? Da prova discursiva. exatamente isso. Aí eu ficava, rapaz, porque a gente sempre tenta buscar um padrão para poder repetir e ter a segurança de replicar na hora da prova, né? Só que nem sempre eu encontrava. Aí o que é que eu botava na minha cabeça? De que ó, eu preciso decorar uma estrutura, que essa estrutura seja padrão, eu não mudo, e que eu consiga replicar na hora da prova com o máximo de conteúdos que tem. Porque o que eu via na FCC é que eles valorizavam muito quem tinha estrutura correta, quem fazia aquela retomada no final, né, da prova, e tinha referência. Tinha que ter uma quantidade boa de referências. Não só jogar ali, mas aquela articulação. Né?
Aí eu revisei muito, assim, eu estudei os PDFs, revisei muito, treinei e acho que eu mandei 2 correções, duas redações para corrigir. Porque eu fazia aquele treino meio de cabeça, né? Isso aqui eu colocava isso, tal, tal, tal. E para mim o grande impasse foi, tendo o repertório, como aplicar no tema. Porque eu olhava o tema e disse, isso aqui não tem nada a ver com o tema, eu vou tangenciar, isso aqui não vai servir e tal. Aí, quando eu mandei umas redações para corrigir e comecei a ler com essa atenção, com esse olhar do corretor, esses modelos de redação, eu comecei a ver que praticamente todas as citações serviriam em qualquer fosse o tema. Quase que isso, né? Um ou outro ali não. Bastava você conseguir ter aquela Jogo de generalidade, cintura. jogo de cintura para você encaixar ali no tema e fazer. E aí eu lembro que eu na van, indo lá para Pernambuco, eu fui com aqueles grupos de viagem, né? Aí eu fui com um tablet aqui, eu fui lendo. Eu digo, rapaz, vou revisar umas coisas de assunto, Constituição, mas vou ler bastante aqui e revisar as partes de redação também. Aí peguei os materiais, tinha 70 autores, não sei o que, de citação e tal. Aí também revisei. Quando chegou na hora da prova, fiz primeiro a prova inteira e depois fiz a redação. E aí consegui, na pressão ali, replicar a estrutura, coloquei bastante citação, muito repertório, saí com a sensação de que tinha feito uma boa redação, porém com uma forte sensação de que eu tinha, não talvez tangenciado, mas foi perspectiva da tecnologia de vigilância, né, na segurança pública. Eu não cheguei a citar muita parte prática, assim, de câmeras, não sei o quê, eu fui mais no aspecto filosófico, né, citando os autores. Mas ainda assim, consegui esse Deu resultado. bom, né? Nota 10. Acho que uma coisa legal de falar é se você sabe a tua posição sem a discursiva e com a discursiva, quanto tu subiu. Simplesmente, parece que eu tinha ficado 380, ou foi 390, 300 e pouco, e com a redação foi para 37º. Pô, Eu, excelente, cara. eu achava que não ia ter nem a redação corrigida, né? Porque eu disse, rapaz, eu errei umas coisas que eu sabia e tal, por causa do pouco espaço-tempo, né? Mas, graças a Deus, consegui ali Pô, equilibrar. show de bola, cara. Pô, parabéns, parabéns. Nota 10. Hein, Eduardo, olhando para trás, embora você tenha um tempo, um pouco mais de um ano de estudo mais focado, assim, pelo menos para tribunal, né? Uhum. Você consegue dizer que qual foi o seu maior obstáculo durante a preparação, seja um obstáculo geral ou seja um obstáculo específico, uma matéria ali do concurso ou alguma coisa do método de estudo, o que é que você considera que teve que superar aí para poder chegar nesses resultados? O obstáculo maior que eu tive, assim, em relação ao método de estudo, não tive muitos problemas quanto a isso. Material de estudo também não tenho o que reclamar, foi um dos diferenciais também para aprovação. Obstáculo mesmo, acho que foi o aspecto mais pessoal, e é aquela sensação de você não estar dando atenção suficiente para seus familiares, para o relacionamento, para tudo isso, e você acaba ficando aquele cara ranzinza que só quer ficar estudando e autocobrança, não consegue se desligar. E eu falo isso assim, porque eu me cobrava, porque não é todo mundo que tem o privilégio de ficar em casa, por mais que eu tenha várias outras responsabilidades, é como se fosse uma dedicação exclusiva, né? Então eu me cobrava muito de fazer o máximo que eu pudesse, assim, sem desculpa, sem nenhuma frescura, como a gente fala aqui, né? Aí, assim, a questão do meu pai, né? Meu pai avô, ele, por causa da diabetes, a gente passou, acho que o ano passado inteiro, só em dezembro, e foi depois da prova do TRE que a gente conseguiu fazer uma cirurgia para ele voltar à visão. Porque durante o ano passado, praticamente inteiro, ele estava sem enxergar, né? Então era eu e ele aqui em casa, para levar para médico, para alguma coisa do tipo, aí problema com processo na justiça, para conseguir tratamento médico, isso para resolver, e autocobrança com estudo, e procrastina umas coisas para poder priorizar o estudo. Relacionamento, às vezes a outra pessoa apoia, mas é muito difícil também quando você está no nível de dedicação muito exclusivo, a pessoa também sente aquela carência, aquela ausência, acaba tendo discussões por imaturidade também, a pessoa fica estressada e desconta na pessoa, acha que a pessoa está fazendo propósito para poder sair. Então, resumindo assim, o maior obstáculo, a maior dificuldade foi o aspecto pessoal mesmo, assim, de família, de convivência, de conseguir administrar tudo isso que eu não conseguia administrar muito bem, né? Assim, graças a Deus, obtive os resultados, mas a maior dificuldade em si foi essa mesmo, do lado pessoal. E isso, apesar de que eu saía final de semana, dia de semana, ia para isso, para aquilo outro, não deixava de fazer tudo, né? Assim, para tentar equilibrar da minha maneira. O lado que eu disse que não consegui administrar tão bem é porque não consegui não ser chato com as pessoas em certos momentos, né? Que acho que para mim foi a maior dificuldade mesmo. Mas, assim, cara, dadas essas dificuldades, eu concordo que essa parte pessoal dentro de casa, namorada, às vezes é o mais desafiador mesmo.
por mais que sua trajetória, assim, foi uma trajetória relativamente curta, né? Mas chegou a algum ponto de ter você pensar em desistir ou vou tentar outra coisa, sou formado em direito, vou tentar outros horizontes que não concurso, ou sempre foi essa a única opção que você via? Eu tive, inclusive ontem eu estava conversando com uns amigos, que tem um grupo no WhatsApp, né, o pessoal manda assim, estudei tantas horas hoje, não sei o quê. Aí ontem eu estava dizendo que um amigo meu começou a estudar mais pesado, ele disse, rapaz, ficando meio ansioso, acho que estou estudando demais e tal. Aí eu disse, rapaz, na época do meu estudo para o TRE, eu fiquei balançado várias vezes, assim, algumas semanas vinha, de me dedicar exclusivo para TRT, porque eu disse, pô, TRE daqui não meia pouquíssimo, eu estou pegando a prova pós adiamento. Eu direto não tinha, achava que ia passar, porque conseguia um resultado rápido e achava. Eu botava isso na cabeça, de que ia atingir, de que ia conseguir e fazia o máximo para isso. Mas eu não tinha confiança. Então, ficava sempre querendo ou me dedicar exclusivo para TRT e parar o estudo de TRE, ou tentar administrar os dois, ou parar de vez o estudo e me dedicar exclusivo para a carreira que eu estudo hoje, desde junho, mais ou menos, que é para procuradorias. Aí eu fiquei muito balançado em relação a isso e tal, mas especificamente a desejo de desistir ou parar de estudar ou sentindo que não estava dando assim, eu não tive. A relação era mais essa de querer divergir o foco, né? Sair do Foco, lugar né? e mas foi isso, mais ou menos. Como é que tá as nomeações aí no TRE Alagoas? TRE, o primeiro e o segundo da Ampla desistiram, né? Aí se deu uma favorecida. Já vão nomear. Eu sou o próximo, na verdade, a ser nomeado. Vão nomear dois agora. E aí tá aguardando, né? Aquela burocracia de portaria do TSE, da autorização para provimento, não sei o quê. Uhum. Creio que primeiro semestre do ano que vem estão chamando. Ir lá para o Show, interior. cara. É, TRE geralmente é no interiorzão mesmo, o começo. É. Vai dar certo. Você conhece o interior aí do teu estado ou você gostou mais da capital? Já fui em alguns, mas acostumado, né? Capital, acaba novo. Mas aí tem jogo, tem tempo ruim, não. O cara vai para cima. É isso aí. Hein, cara, teve assim alguma momento que você começou a estudar e você sempre teve facilidade assim, ou teve algum momento que você percebeu que deu algum salto assim, que você descobriu alguma coisa que funcionou para ti, algum ponto de virada que mudou tua mentalidade ou tua metodologia ali no dia a dia, algum bizu assim para galera? Tive, inclusive foi a fase que eu relatei que tive um crescimento de maturidade na preparação do TRE, que foi especificamente contra a matéria de administração pública, né? Que tinham muitas questões nas específicas de administração, não lembro quantas, mas tinham muitas questões. Assim, durante as questões, eu tentava vinha aos poucos, né? Essa noção, eu ia praticando, e eu via que eu comecei a filtrar pelas mais difíceis, e isso reduziu o número de questões. Eu conseguia me dedicar para aquelas questões que têm mais pegadinha e que são diferenciais, às vezes, para atingir ou ultrapassar o corte ou ficar na boa colocação, colocar no filtro do QC, né? Médias, difíceis e muito difíceis. Aí, Geralmente o que o pessoal tem tá com uma estatística lá de que a maioria errou, né? Aí aquelas isso, questões mais cabreiras, né? Depois isso. de fazer a base, você foi para elas, né, para poder Primeiro fiz a subir o base, nível. Show. depois fui fazendo isso. E essa questão de me avaliar com muitos simulados, assim, não é um bizu, uma coisa fora do comum, mas é que pessoalmente eu senti, né? Me avaliar constantemente com simulados, porque às vezes acontece durante a preparação, principalmente quem tem muito tempo para se dedicar e tem um tempo grande para a prova, você acha que já está dominando todos os assuntos, então não tem nada como lhe tirar daquele assunto tal. O assunto é atos administrativos. Aí o cara pergunta a diferença ali de cassação, com não sei o que, o cara se embanana, erra na hora da prova, requisição com ocupação. Aí, rapaz, quando eu fazia um simulado, aí eu via, eita, esse assunto aqui eu não estou tão firme, não. Eu pegava, voltava no material do caderno, na lei seca, fazia mais questões, ia preenchendo essas lacunas, tentava fazer um simulado por semana, digamos assim, ou a cada 15 dias, e revisar muito, assim. O principal que já é padrão é revisar bastante. Para a administração pública foi mais esse diferencial, de tentar perceber. E às vezes eu via assim, pô, se eu marcar, vai anular, se eu falar não sei o quê, mas quase toda vez que eu ficava na dúvida e não marcava, eu acertava. Aí tinha questão que não era tipo assim, não era bateu e colou com material, porque a administração pública é muito subjetiva, né? Tem autores diferentes, não sei o quê, a Sebrasp é complicado para isso. Pensar um pouquinho fora da caixa também, né? Aí, Principalmente Sebrasp. exato, e não tem regra nenhuma ali, né? Aí quando eu comecei a fazer, aí eu disse, rapaz, eu notei um padrão, que eu lia o enunciado, aí tinha uma lógica tal, ficava dúbio, mas normalmente a Sebrasp era de tal jeito. Isso por maturidade de fazer muitas questões, de avaliar. E aí eu comecei a dizer, não vou ter medo, não vou marcar. Aí acertava, acertei. Chegava ao ponto que
A administração pública eu estava percentual sempre acima de 90%. E isso me ajudou. Chegou na prova, eu li, aí eu fiquei, isso aqui, eu digo, marquei, não vou ter dúvida não, nem ficar balançando, porque peguei essa noção com as questões, mas foi mais ou menos isso, o filtro das questões, essa percepção aí dos enunciados de ACEBRAS para a administração pública, para não ter insegurança e marcar com os padrões, repetição, e simulados constantes para poder rever quais são os pontos ali obscuros, né, que a gente não está conseguindo revisar, acha que tem segurança, mas não está dominando 100%. Mais ou menos isso, assim. Foram os diferenciais, assim, de uma percepção, autoavaliação constante. Show, cara. Eu tô vendo, você é um cara que controlava bem os seus percentuais em cada matéria, conseguia fazer aquilo que eu também defendo, que é você. Não basta você saber que a administração você está 90%. Você tem que procurar o que dentro dos tópicos tá acima da média ali, te puxando. Aliás, está abaixo da média, te puxando para baixo. Pelo visto, você fez isso muito bem. Outra curiosidade, Edu, é sobre a reta final. Você viveu o período de reta final praticamente em tudo, né? O TRE foi reta final, o TRT foi um reta final ainda mais apertado. Mas, assim, o que é que você poderia dizer, assim, nessa reta final mesmo, assim, finalíssima, ali, último mês, última semana, quando vai chegando ali perto, e também sobre esse monitoramento que você já comentou aí, simulado, prova anterior, questão, se você estava confiante ali nessa reta final para essas duas provas, porque você já estava medindo e tal, ou você ainda estava um pouco inseguro, como é que estava tudo isso? E como é que foi a reta final no geral, esse último mês para cada prova? A confiança naturalmente ia crescendo, né? À medida que a gente ia dominando pontos, ia conseguindo bater o edital e revisar o edital mais algumas vezes. Mas assim, a estratégia que eu tentava levar para o último mês ou os últimos 15 dias era organizar as matérias por nível de dificuldade. Eu não fazia isso formalmente, né? Uma tabela, uma planilha, porque eu sou desorganizado e tento organizar tudo na cabeça e falo tudo desembestado na rapidez. Deu para perceber, né? PRA demais. Aí, organização enquanto o carro vai andando, né? Aí, assim, no último mês, os últimos 15 dias, eu tentava fazer esse panorama, assim, eu digo, essa matéria aqui tem um peso maior, vai me demandar mais tempo, eu não estou dominando tão bem, essa aqui eu preciso acertar tantas questões disso, eu preciso gabaritar tantas matérias, eu preciso disso, preciso não sei o que e tal, e ficava calculando. Aí ficava sempre medindo isso, então, quando eu cheguei a comentar, assim, direitos humanos e legislação, que são matérias que têm poucas questões, mas influenciam na hora da colocação bastante, e é extenso o conteúdo, né, para você dar aquela dedicação tão grande e às vezes não tanto tempo para estudar. Então eu tentava fazer isso, essa legislação, direitos humanos ou matérias secundárias e teóricas, eu tentava um mês antes, eu revisava, eu relia tudo, fazia questões e eu já deixava um pouco mais fresco na memória para na semana, na semana antes da prova, ou nos 15 dias antes da prova, eu rever novamente tudo e chegar com mais denso, isso mais firme, né, mais consolidado na memória para fazer a prova. Lia sempre a Constituição Federal, novamente, inclusive na véspera da prova do TRT de Pernambuco, como eu fiz viagem, né, em grupo, daquele van, não sei o quê, aí no quarto tinha os colegas, ficava conversando, negligenciei um pouco da leitura da Constituição, fui no shopping, fui comer, fui não sei o quê, quando eu voltei, eu digo, rapaz, vou ler não, já estudei que só aguta, amanhã eu vejo. Caiu uma questão que era só ler no artigo 5º, ou nos primeiros artigos da Constituição, eu errei na prova do TRT. Então, eu digo, véspera da prova, estuda ou não estuda? Eu sei que é pessoal, mas eu indicaria, leia a Constituição todinha, do cabo a rabo, pelo menos os primeiros artigos, para não perder questão besta. Né? Aí, isso é uma indicação que eu faria na véspera, mas, brincadeiras à parte, eu fazia essa organização, tentar revisar o máximo de coisas possíveis, dando um espaço maior e depois revisando as principais durante a semana, como se fizesse uma fragmentação do edital, né? Um mês antes eu pegava ali umas partes e durante a semana eu chegava para revisar tudo, dividindo aos dias ali as matérias, fazendo questões. Normalmente, próximo à prova, eu diminuía as questões, porque durante a preparação eu já tinha exaurido, já tinha repetido, já tinha feito tudo, então não tinha muito mais o que extrair das questões. Aí eu dedicava mais à leitura da lei seca e dos materiais para ir tentando adivinhar as possíveis questões que poderiam tirar dali. Aí eu tentava dominar nisso. Mais ou menos isso, assim, a estratégia que eu levava para essa reta final mesmo, assim, próxima à prova. Outra dúvida sobre o dia da prova. Você já teve experiência com banca Sebrasp, banca FCC, sem redação, com redação? O pessoal fica muito curioso para saber como é que... Você já comentou também aí que na redação você deixou para fazer no final, né? E aí, como que era a
a tua estratégia de prova, assim, tu pode comentar um pouco, tanto para a Sebrasp como para a FCC, a ordem de resolução das questões. Por exemplo, eu sempre gostava de responder a prova, independente da banca, responder todas as questões objetivas, mais ou menos ali 60% do tempo da prova, ir no banheiro, voltar e naqueles 40% final, voltar na prova todinha, dando uma segunda análise, mudando o gabarito se for preciso mudar, naquelas que eu pulei, eu poder me dedicar mais. Então, como que era a tua estratégia também aí no dia da prova mesmo, no pega para capar? Pronto, para Sebrasp, a do TRE, não teve redação, né? Eu tendo a começar pelas questões específicas mesmo, do direito, de lei, porque são as com maior peso, eu consigo dar um maior direcionamento, já chego mais descansado, que é o início da prova, consigo render mais, ter uma performance maior nessas questões. Eu começo por elas. Normalmente, português, quando tem, eu deixo para o final, porque português, às vezes, tem questões, e dependendo da banca e de vários fatores, que é bem objetivo, né? Você leu ali a regra e tal, colocação pronominal, isso, aquilo, outro, crase e tal, você desenrola rápido. Mas, às vezes, tem provas que a interpretação de texto é o principal, principalmente Sebrasp, e TRE foi isso que aconteceu. Foi um texto muito grande, acredito que teve até mais de um texto, e muito controverso, assim, porque o texto Machado de Assis era ironia, você fica aquela dubiedade por ela mesma, aí você fica na dúvida se marca ou não, para não anular. Eu terminei marcando tudo e me descontou bastante ponto. Eu acho que fiz metade em português. Mas faz parte, né? Mas, assim, de estratégia para prova objetiva, eu tendia a direcionar para as específicas, primeiro, né? Quanto a, no final, eu voltar e mudar gabarito, eu já tive uns probleminhas com isso, para técnico TJ e área bancária também. Sempre troco para errado. Não tem não. Um santo para chegar lá, marca aqui, meu filho, para você ganhar um ponto pelo menos, infeliz. Mas não tinha, não. É só. Aí, desse em diante, tava me controlando de todo jeito para nunca trocar. Tá aqui, eu acho que tá isso, não para mudar, né? Aí, nunca mais acho que eu mudei, eu acho, né? Mas eu voltava para reler ali e tal. E também eu comecei a fazer. Eu tinha o costume de fazer a prova já marcando direto no gabarito. Eu não esperava fazer tudo para no final chegar e marcar. Por quê? Eu ia trocar no final. Aí eu digo, eu vou marcar logo. Não foi isso que veio primeiro na cabeça, eu vou marcar lá. E marcar direto no gabarito. Mas nunca aconteceu de, putz, esse aqui eu não vi essa pegadinha, só tô vendo agora, aí quer mudar e não dá certo mais? Já teve. Só que aí eu boto na balança e digo, rapaz, entre a sorte e o azar aí, que acaba trocando dando errado, dando certo, eu deixo do jeito que tá mesmo, vou confiar. Para o TRT de Pernambuco de redação, você falou que gostar metade da prova, um pouco mais, ir ao banheiro, lavar o rosto, ali, dar uma calma para poder voltar. Eu fiz isso, eu acho que, eu não sei se eu já tinha terminado a prova inteira, ou faltava só as básicas, de matemática, informática, português, que é mais trabalhoso do que as específicas, pelo menos eu acho. Não sei se eu terminei as específicas, fui ao banheiro e quando eu voltei, eu fui para a redação. Eu sei que redação eu fui ao banheiro e depois eu terminei a redação, né? Eu lembro que até que eu fui pro banheiro, o fiscal perguntou, terminou, guerreiro? Eu disse, não, falta só a redação. Ele disse, esse é o principal. Eu digo, é, pai. Aí eu voltei, redação, até no Enem também eu fiz pro final. Sempre deixo pro final, porque como é algo mais subjetivo, assim, você tem que construir da sua cabeça na hora e tentar raciocinar nos critérios e tudo. Então eu sentia que eu iria perder muito tempo elaborando a redação se eu tivesse todo o tempo de prova, né? Eu ia ter, eu tenho todo o tempo do mundo, aí vou ficar ali fazendo e vou acabar fazendo algo ali, ou exagero demais, ou tomando mais tempo do que eu devido e tendo que fazer a prova nas pressas, né? Então eu tentava dizer, eu vou fazer isso na pressão mesmo, no pouco tempo que tenho, porque aí na pressão acaba desenvolve melhor e foca e sai as coisas tudo de uma vez e pronto. Tu treinava assim no teu dia a dia, botar ali um cronômetro de 1 hora, do descobrimento do tempo até finalizar. Você testou exatamente nisso, na pressão assim também? Que realmente é. Eu já fiz isso, Beto, mas como eu disse assim, eu mandei só duas redações eu enviei para corrigir, né, na plataforma. O resto eu ia treinando assim de cabeça. Então, nessas eu contabilizei. Eu disse, ó, quanto tempo eu levei? Tanto. A prova tem isso, mais ou menos levo tanto tempo para terminar a prova. Aí para chegar também com a segurança, né? Não é só se deixar pro final, mas cheguei a contabilizar assim. Mas não praticava assim de fazer uma redação várias vezes não. Meu foco foi enviar alguns para corrigir e depois ir com essa noção aí, com toda a estratégia que eu expliquei, basicamente isso. Não sei como é que você saiu da prova, se você saiu, se você já saiu confiante,
nessas provas, mas como é que foi essa do pós-prova, né? Saiu ali, como é que você estava se sentindo e também os dias seguintes, até quando você viu o seu nome lá no ranking, no olho da vaga, se você cadastrou, e quando saiu oficialmente o resultado, como é que foi todos esses sentimentos aí que você foi sentindo ó, depois da prova? Rapaz, a do TRE, quando eu terminei, eu saí com uma boa sensação, né? Rapaz, eu acho que eu fui muito bem. Muita coisa específica de licitações eu tinha a segurança de que tinha acertado. Achei que tinha feito bem a prova de administração e tal, mas não dava para ter noção se eu ia ficar na colocação, na top 10, top 20, isso aí, não. Queria muito, mas não tinha essa sensação tão grande. Eu achei que tinha feito bem, né? Depois fui corrigir na internet, lembrei umas questões, deixa eu olhar se eu acertei. Vi que acertei e fiquei feliz que só pega, né? Mas ainda não sabia. Eu botei a nota no olho na vaga, tinha ficado, variou um pouco, mas comecei em quarto lugar, fui para sexto e terminei no final lá em oitavo, eu acho. Eu disse, rapaz, bom indicativo, mas eu não vou me confiar nisso não, porque vai que muda a anulação e isso, aquilo, outro, não sei o quê. Aí foi quando eu me dediquei para o TRT de Pernambuco, né? Peguei e fui me dedicar. O resultado do TRE saiu, não lembro se foi em janeiro, a colocação daquela lista, né, que a gente joga. O Sebrae não dá organizado, não. A gente joga, tá no grupo. Aí eu coloquei, quando eu li quarto lugar, eu digo, minha Nossa Senhora, eu tendo a não externar tanto, por incrível que pareça, eu fico mais em choque, assim, por dentro, né? Eu digo, rapaz, quarto lugar, pelo amor de Deus. Aí mandei pra Laís, minha namorada, futura noite, e aí ela comemorou bastante, e eu fiquei muito feliz, eu disse, não, mas vou segurar a notícia, porque concurso daqui que eu homologue vai demorar não sei quanto tempo. Daqui que sai a nomeação, mas não sei quanto. Aí os parentes vão dizer, tá trabalhando não? E cadê, rapaz? Não chega mais nesse concurso e não sei o quê. Aí eu digo, vou dizer não. Só que o cabo não aguenta, né? Aí eu peguei e fui dizer à minha tia. Aí minha tia disse, não, eu já conheço ele, não vou dizer nada a ninguém não. Meu amigo, quando foi no dia seguinte, de noite, tava indo no mercadinho, aí meu tio com o carro na porta, o outro com o carro na frente. Eu digo, que gota é isso? Quando eu olho, bolo bem assim, quarto lugar, TREAL. Eduardo, não sei o que. Eu digo, pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora. Aí teve essa resenha aí, né? Tirou foto, foi uma resenha da pega. E o TRT de Pernambuco, que ali eu não esperava. O pós-prova do TRT de Pernambuco, eu saí, gostei da redação, mas eu senti que tava um pouco difícil a prova, assim, pelo menos das específicas ali, trabalho, processo de trabalho, né? Porque administrativo, se eu não me engano, eu gabaritei administrativo. Agora, constitucional, eu senti que eu tinha errado aquela questão que eu falei que não revisei a letra da lei, né? Aí eu disse aquela ali, acho que eu errei, isso vai contar muito e tal. As outras matérias, fui, fui bem, a de direitos humanos e tal, mas saí com a sensação de que talvez eu não tivesse a nota corrigida do TRT de Pernambuco. Aí segui, né? Quando eu já estava trabalhando um tempinho com meu pai no escritório, quando disseram que saiu o resultado, aí eu tava na hora com ele do lado aqui, fazendo as coisas e tal. Eu digo, meu Deus, vou disfarçar aqui para não parecer que eu não tô nem aí pro trabalho e tô indo olhar minha nota, né? Aí abri, quando eu abri, aí deu Ctrl F, puxei, quando eu olhei 37, eu digo, oxi, não, que bicho. Aí quando eu olhei 10 na redação, aí eu, mesma sensação, né, internamente assim, em choque, eu digo, cara, meu irmão, bicho. Aí meu pai, o que foi, não sei o quê. Aí eu disse, desculpa aí, pai, tá interrompendo aqui, eu fui olhar rapidinho, o pessoal avisou e tal. Consegui ficar em 37º em Pernambuco, aí ele comemorou bastante comigo e tal, não sei o que, eu disse pro pessoal também. Mas, pelo menos dessa vez não teve o bolo de novo, não, né? Foi só naquela TRE mesmo. Aí aproveitou, postou no feed e todo mundo da rua do bairro acha que o cara já tá concursado e não chama. E pedir dinheiro já? Ainda não. Ei, só explicando que tu falou quarto lugar, o Eduardo passou em quarto lugar no TRE, empatado, né, com outra pessoa, e aí no desempate ficou em quinto, né? Eu tinha ficado em quarto colocado, 158 pontos. Só que o único critério de desempate não era nem as específicas, nem nada assim, foi por idade, né? Aí eu tenho 24 e a outra moça, acho que estava com uns 30 e pouco, era mais velha, né? Aí ela ficou. Provavelmente vocês empataram nos outros quesitos também, não foi? Que era antes desse. Se eu não estou enganado, mas realmente o critério de desempate era idade. Ah, Porque primeiro já. primeiro ponto foi por idade. Porque pelas Ah, específicas, mais que ela, e nas básicas ela estava melhor, alguma coisa assim. Aí o critério era idade mesmo. Mas enfim, mudou pouco. cara, olhando para trás assim na sua trajetória, você é um garoto, você começou agora nos concursos, tenho certeza que vão vir muitos ainda, você tem grandes sonhos, né, na carreira jurídica também, que você já é formado, Deus te abençoe aí, mas olhando para trás, olhando o que você já construiu até agora nos estudos,
Tem alguma coisa que você diria para você mesmo do passado, ou em geral aqui para quem está assistindo, está começando, intermediário, o que é que você daria de dica, assim? Vamos lá, tentar pensar aqui para não dizer a mesma coisa que todo mundo diz nas entrevistas, né? Não, é ter paciência, não sei o que, tá. Para você, tem alguma coisa que você mudaria ou algum ponto aí você acha que fez tudo certo? Eu acho que, pessoalmente, assim, quanto à preparação, eu acho que não teria algo que eu mudaria, não, assim. Não tem algo que eu diga assim, pô, eu poderia ter feito isso, aquilo outro, pelo menos não estou conseguindo lembrar agora exatamente, né? Eu sempre tive muita preocupação em ter um estudo muito estratégico, muito assim, custo-benefício, digamos, né? Então, assim, quanto preparação, mais ou menos isso mesmo. Agora, para as outras pessoas, principalmente para quem está começando nos estudos, para concurso, tem muitas dúvidas, tem muitos receios, eu digo é clichê, mas porque não tem como fugir, né? De, não, de continuar, porque vai vir a fase de que seu cérebro vai tentar sabotar você, vai lhe dando ansiedade, dando medo e receio de que eu acho que você vai ficar doido, que está estudando demais e que está esquecendo as outras pessoas, que isso, com aquilo outro, mas na verdade é só a cabeça da gente tentando impedir de sair, de ter uma mudança, né? Porque, queira ou não, essa fase que bate o medo pesado é justamente quando a gente está virando a chave ali para se dedicar mais e está tornando o estudo prioridade, né? Então, eu diria para o pessoal tomar muito, assim, ter uma autoconsciência quanto à parte da mentalidade no estudo para concurso, seja no início, seja durante a trajetória, seja mesmo depois que passou, ter sempre constante isso de não deixar a mente abalar. Eu sei que tem que equilibrar tudo, não, você tem que dar atenção às pessoas, tem que estudar, tem que fazer aquilo outro, tem gente que tem filhos e trabalha e não consegue e tudo, mas quem tem, se realmente quer e acha que é possível, dentro das condições do contexto de cada um, tenta colocar uma prioridade. Eu trabalho, tenho isso, aquilo outro. Meu primeiro concurso, eu estava na faculdade, estágio, aí saí da faculdade, acho que umas 11, 12 horas, pegava um ônibus, parava na avenida, de lá eu ia de mototáxi para o estágio, saía às 7, pegava um ônibus, chegava às 8 e pouco em casa, ainda tinha meus pais aqui em casa, tudo. Então eu tentava me virar, eu estudar no tempo que desse, eu me dedicava, né? Sempre acreditava, colocava na cabeça de que ia dar. A insegurança, aquela sensação de que, rapaz, eu acho que não vou conseguir, ou acho que isso é distante. Principalmente no início, é normal, né? Isso acontece, porque eu lembro que quando eu descobri até o seu perfil do caderno, você até escreveu isso num post também, você olhava a galera do top 100 e dizia, isso é inatingível, precisa de vários anos de estudo, só quem teve base, ou quem é muito inteligente, ou quem é isso e aquilo outro. Mas eu digo que, assim, você tem que ir fazendo, começa, vai fazendo, e acredite e dê seu máximo para isso, porque com o tempo vai entrando mais na sua cabeça, você vai conseguindo entender melhor que não é algo tão distante, tão inatingível, de que o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, se você ficar esperando o momento perfeito, não vai acontecer, não vai aparecer. Muito pelo contrário, as oportunidades vão aparecer sem você esperar, a partir do momento que você estiver fazendo sua parte ali, se dedicando. Então, assim, eu tive resultados rápidos, mas é isso que eu expliquei. Assim, eu tive privilégio de ter uma base boa de educação, de ter tido tempo para me dedicar nos outros concursos e tudo. Mas também a estratégia, a utilização de bons materiais, toda a percepção, essa obsessão aí de fazer assim, fazer, isso ajudou demais. E é isso, assim, eu acho. Eu não consigo sintetizar tudo que eu falei em uma frase só, mas é mais ou menos isso que eu gostaria de dizer para quem está começando e até para quem já está estudando mesmo para concurso. E utilizar o caderno da aprovado também, né? Que com certeza vai ajudar demais para poder passar e gabaritar as provas. E é isso. Pô, valeu, cara. Obrigado aí pela moral. O Eduardo, pessoal, considero que é um excelente exemplo daquele caso que é exceção, sim, porque a regra é demorar mais para passar. Ele, sem dúvidas, é uma exceção, não tem como a gente vir aqui contar uma história e dizer que essa é a regra geral, não é. Mas para mim ele é um perfeito exemplo do cara que, mesmo com pouco tempo de estudo, né, começou em 2024, mais focado em tribunais, mas ele levou muito a sério o estudo, e profissionalizou mesmo, fez o máximo que ele podia e se cercou de ferramentas que ele encontrou aí pelo caminho para fazer um estudo bem certinho. Você vê que é um cara que ele sempre valorizou muito essa parte do controle, né? Essa parte do controle de como que estava nas matérias, o que precisava melhorar, o que tinha de lacuna, tinha que suprir. Então isso aí é admirável, porque geralmente essa maturidade a gente vai ganhando depois de já quebrar muita cara nas provas, né? E aí você se adiantou, né? Aprendeu com os erros
dos outros também. Você disse que é um cara que vê muita entrevista, então com certeza isso já te ajudou a encurtar o caminho. Então você já meio que pulou alguns anos aí, simplesmente por ter a mentalidade correta e está disposto a pagar o preço e executar tudo, cara. Parabéns, viu? Tenho muita felicidade de estar com você aqui hoje e tenho certeza que a galera vai gostar muito do papo. Se você tiver alguma mensagem aí também para a galera que quer estudar para tribunais, por exemplo, a gente está vivendo um momento agora de alguns tribunais de justiça com edital aberto, a gente está vivendo um momento de pré-edital para os próximos TRTs. Se você tiver alguma uma dica, né, como o pessoal conciliar tudo isso, se quem está começando agora, quem já está mais avançado, conciliar o estudo dos TJs ou já se preparar a longo prazo para os TRTs, o que é que você diria aí pensando tanto para quem está iniciando como para quem já está na jornada, considerando essas oportunidades que estão aí batendo na porta ou virão em breve? Nesse contexto, nesse cenário, eu diria para não conciliar, se fosse possível. Para quem está no pós-edital, é impossível conciliar, né? Experiência própria de só fazer pós-edital, e inclusive para o TRE, que foi um adiamento que eu tive mais tempo. Tive muita a vontade de fugir do foco, de tentar outra coisa, de ir para o TRT, de ir para isso, mas é aquele papo que já se repete muito, de que os concursos hoje em dia estão muito profissionalizados. É necessário você mirar, gabaritar a prova, mesmo que não vá gabaritar, mas é que nem aquilo, eu tomei aquela referência ali que eu nunca atingia, e aí, daquela moça lá que não sei quantos pontos, e eu digo, rapaz, eu vou conseguir não, mas eu digo, alguma coisa eu fiz errado, mas vamos fingir que é isso aí mesmo, para eu não afrouxar o estudo, né? E aí, eu diria para não conciliar, se alguém mira, quero ser técnico de TRT e futuramente analista, então escolhe a carreira de TRT, pode até pegar algum TRT que saiu editar, agora eu acho que não tem mais nenhum, né, já foram todos, como não tem edital, fazer um estudo específico para aquilo ali, porque prova vai ter a qualquer momento. Comece a seguir os perfis aí da galera no Instagram, porque a gente usa muito celular, usa muito Instagram. Se estiver vendo isso todo dia, a gente começa a ficar mais vivendo aquele universo do concurso e não se distancia nem foge do foco, né? Tão fácil assim. E de se dedicar a uma escolha só. Se quer ser analista, estuda todo edital que é de referência para analista e vai aprimorando, fazendo todas essas dicas, essas técnicas. Assiste muitas entrevistas, porque ajuda muito mesmo. Assim, eu acho que antes de estudar para concurso, pronto, antes de começar a estudar para procurador, ou até antes desse concurso, eu assisti umas 100 entrevistas de procurador aprovado. Procurador, não sei o que, acompanhava todo mundo, aí ficava botando na cabeça qual era o padrão, qual é o ponto em comum. Ah, lei seca, lei seca, lei seca. Ah, mas tem gente que não tem base, aí vai precisar ter um pouquinho de base. Cada um tem seu contexto de vida ali, mas é isso, buscar ver entrevistas, buscar o método mais eficiente, a estratégia melhor para aproveitar o seu tempo e entender que os concursos hoje em dia são profissionalizados, né? Então tem que escolher uma carreira, se possível, um específico ali do que você vai fazer, o mais específico que você conseguir, direcionando ao edital, tentando adivinhar quais as questões, vendo provas anteriores, tudo, para ter esse trabalho bem cirúrgico mesmo, para você não desperdiçar nenhum tipo de energia e tudo isso converter para o resultado, né, no final. Show, cara. Você tocou num ponto aí que eu tinha pensado aqui em perguntar. Uma curiosidade, você já é formado em Direito, mas você, não sei lá no TJ, mas TRE, TRT, você sempre fez para técnico. Cogitou em algum momento fazer analista? Como que era a tua estratégia? Eu vou bater primeiro o edital de técnico, depois eu começo a ver analista. A gente conversa com muita gente, né? Muita gente que é formada em Direito tem a cabeça muito fechada para analista, nem considera fazer técnico. É uma discussão longa a gente pensar que o concurso de técnico é bastante concorrido, então, às vezes, dependendo do concurso, pode até ser mais fácil passar para analista, embora o conteúdo seja maior, mas por ser uma concorrência maior de técnico, né, pessoal de todas as áreas, talvez até seja possível pensar que analista seja um pouquinho mais fácil, né, entre mil aspas aqui, pensando aí na concorrência grande de técnico. Mas o que é que passou na cabeça? Tu considerou em algum momento? Qual foi tua estratégia que, no final das contas, tu escolheu focar em técnico? Foi bom você tocar nesse ponto. No meu caso, eu não tinha muita opção, né? Eu sempre fiz, todas as provas que eu fiz foram pós-edital, então era tudo quase com reta final. Eu era muito pé no chão e tentava ver muita realidade das coisas. De que, assim, tudo bem, eu sou da área do direito, para analista tem menos inscritos, mas também nomeia menos, o edital é maior e o meu tempo é pouco. Então, eu estabeleci para mim o seguinte: eu vou pegar um edital que é menor, que nomeia mais, e tentar passar ali na rasteirazinha, né? No finalzinho que for, mas que nomeia.
também para ter um retorno rápido de começar a trabalhar, de ter minha autonomia financeira e tudo, para ver se eu caso logo também, né? Que a mulher fica cobrando. Aí eu escolhi para técnico por isso. Eu conheço pessoas que depois dos resultados, tudo, né? Vem conversar e disse, olha, eu queria fazer para analista, queria fazer para técnico, me indica o material, me indica tudo. Aí, mesmo a pessoa conversando, continua seguindo para analista, mesmo formado do direito. Só que às vezes a pessoa não tem noção nem base nenhuma para concurso. E assim, se você tiver disponibilidade de tempo, não está com pressa e acha que vai conseguir, e é da área de direito, se dedique especificamente para analista, falando assim no contexto de tribunais, né? Então eu sempre escolhi técnico porque, por mais que tivesse maior concorrência, eu sei que pode ter 20 mil inscritos, mas a proporção de pessoas que realmente vão se dedicar firme, que vão estar competitivas e tudo mais, não vai ser aquela quantia. E o número e eu fiz assim, a proporção entre as nomeações para analista e as nomeações para técnico, ou não tinha nem comparação. Para técnico, nomeia muito mais, assim, fazendo os cálculos e a proporção. Aí eu disse, pô, eu tenho pouco tempo, o edital é menor, a chance de nomeação acaba sendo maior, mesmo no longo prazo, porque eu botei muito isso na cabeça, até conversava com a Laís, e você falava, né? Bota o nome na lista. Bota aí o nome na lista, que a hora que vier, você nem espera, chama de um canto, chama de outro, você escolhe. Então, eu botei isso muito na cabeça e foi assim que eu comecei. Aí, direcionei para técnico, e aí os únicos momentos que eu pensei em ir para analista ou para outra carreira foi durante a preparação do TRE, que eu tinha bastante tempo e tal, e fiquei na dúvida, mas permaneci o foco ali para não mudar, justamente por isso que eu falo de focar numa carreira ou numa prova específica, porque a concorrência não tá fácil assim. E é isso, se a pessoa quer para analista, no jeito nenhum quer para técnico, por exemplo, eu ia fazer para analista de TRT de São Paulo. Só que aí eu já ia ter uma bagagem boa, já ia estar embalado o estudo, teria um tempo razoável ali com a dedicação exclusiva para eu chegar forte, nomeia bem em São Paulo. Até um tio meu conversou comigo, perguntou se ia fazer, que ele queria fazer para técnico lá, né? Eu disse, não, tio, eu acho que eu vou fazer. Estou na dúvida se pego direto para analista ou se eu vou para procurador direto, aproveitando esse tempo. Mas eu decidi não fazer porque a remuneração era boa, mas a remuneração de técnico, por mais que tenha uma desproporção, de técnico para mim também é muito boa. E eu vou estar no meu estado, eu vou estar próximo da minha família, aí eu vou para São Paulo, muito mais distante. A remuneração é boa, mas o custo de vida em São Paulo também é alto. O TRT de São Paulo paga o mesmo que o TRT daqui. Aí eu digo, rapaz, olha, eu não já garanti isso aqui, boas colocações, nome na lista, vou me dedicar direto para procurador. Aí, o início desse ano, na verdade, pós-prova ali, né, do TRT de Pernambuco, aí eu viajei e depois que voltei, fui organizando as coisas da faculdade, TCC, isso, aquilo, outro, tal, tava trabalhando com meu pai um tempo, e aí foi meados de junho para julho ali, quando já estava entregado o TCC, e já tinha me passado a festa de formatura, tudo, aí eu comecei a estudar específico para procurador. Aí vamos embora, aí, fé em Deus, ano que vem já consigo colher algumas coisas, né? Show, cara, manda bala aí. Já tem algum concurso assim, marcado aí ou tá fazendo a base? Eu terminei o extensivo na carreira da pega, né? Doido aperreado é assim mesmo. Aí fiz nas carreiras, batendo as leis tudinho, repetindo as leis, fazendo questões, jurisprudência. Tem um concurso justamente aqui no meu estado, PGE Alagoas. Só que esse é aquilo, né? Novamente, quase igual ao TRE. É um dos concursos mais visados do país, porque é uma das melhores, é a melhor procuradoria, que é 60 dias de férias, remuneração, enfim. E aí, são o quê? 10 vagas. Só nomeiam 10, 15, e olha lá, ainda tem as cotas e tudo, então, para quem é da ampla, acaba tendo que ficar numa colocação ainda melhor nesse sentido. Então, assim, a galera fala que para procurador de Alagoas é o pessoal que já passou, que já é procurador e que vem para aqui para se aposentar, né? Aí, assim, já não é aquele encorajamento, né? Mas eu vou aproveitar a disponibilidade de tempo que eu tenho, assim, e fazer o máximo que eu puder, botar na cabeça de que vou passar no primeiro lugar e tentar fazer o máximo, porque das duas, uma. Ou eu passo numa sorte muito grande aí, Deus ajuda e, por incrível que pareça, que eu acho que não, mas a gente vai fazer, ou eu saio com uma bagagem muito forte e os próximos concursos vão ser tranquilos, porque eu vou pegar um feedback de como eu tô, qual a minha performance em relação à concorrência muito grande que é a prova do PG Alagoas. Porque qualquer procuradoria depois, das grandes a pequenas, eu já vou ter feito no nível alto, né? Então, eu já vou ter conseguido contabilizar melhor aí e ter um feedback muito bom da prova, mesmo que a expectativa seja não passar. Expectativa não, né? A probabilidade. A expectativa eu quero passar, né? Mas é por aí. Isso aí. Opa, não desanima não, pô. Tem que estar todo dia lá em cima. Vou passar.
Se nunca passou, de vez em quando pode passar um novinho, pô, aí, não é só velho, não. E se nunca passou, você pode ser o primeiro. Tem que pensar sempre assim. Dedicar o máximo, vamos embora. Vai estourar aí no Instagram, o procurador mais novo de Alagoas. Aí o cara posta logo, daqui a pouco, buf, tá no Instagram com a bexiga. Ei, cara, obrigado, viu, pelo papo aqui. Você é um cara que sempre, naturalmente, espontaneamente, já fala bem do Caderno do Aprovado. Ao longo da conversa aqui, você já compartilhou um pouco da tua experiência com o material, mas uma mensagem final aqui que, se você pudesse dar, o que você diria para quem pensa em estudar com o Caderno do Aprovado, quem já está conhecendo, namorando o material e está na dúvida se deve ou não iniciar para essa carreira de tribunais, o que você diria? Suspeito é falar, né? Mas o resultado também não mente, né? Utilizando o material. Então eu indicaria assim, não tenha dúvidas. Quem tem dúvida, não tenha. É o melhor material, porque inclusive eu uso até hoje, viu? Mesmo estudando para procurador, eu uso até hoje trabalho, processo de trabalho, porque também tem aquele lance, né? De você utilizar o mesmo material para você ter a familiaridade e tudo. Mas o principal não foi só isso, não. É porque pensando em prova, em performance, em resultado, é o material mais completo e objetivo ao mesmo tempo que tem, você consegue revisar rápido, porque esse é o grande dilema, assim, às vezes você pega um curso, às vezes essas plataformas muito grandes, e o curso realmente é muito bom, a qualidade, tudo, é muito bom, muita coisa, mas é muito, né? Esse muito é que atrapalha tudo, porque quando você vai revisar, meu amigo, é uma bitela de PDF do tamanho do mundo que você passa o dia todinho para poder ler o PDF, não entende, aí banana tudo. Então, o ideal é, principalmente tribunais, que é lei seca e questões, mas trabalho, processo, TRT, quer dizer, me desculpe, TRT cai súmulas e OJs, cai, às vezes, instrução normativa. Eu fiz essa prova do TRT Piauí por PDF. Meu amigo, como é que ela faz 60 de 60? A prova tinha umas jurisprudências ali que o cara lia o material, era muito específico, né? Não sei se você lembra assim, mas eu fiz assim, rapaz, como é que eu vou... Tinha uma questão de prescrição e decadência que caiu nesse concurso meu, que cada alternativa era uma jurisprudência diferente sobre prescrição parcial, prescrição total. Aquilo ali foi a questão mais difícil da prova, que foi jurisprudência pura. Tudo, a prova inteira quase era súmulas de OJs e muitas súmulas específicas e tudo. Aí eu digo, rapaz, no material você já vai ter lá a explicação direta da doutrina e é direta sem, assim, não, mas isso aí só vai servir para o pessoal que tem uma base muito boa e aí consegue pegar rápido e tal. Não, porque é objetivo, tem seus comentários ali com a letra pequena ali para explicar para o pessoal que pode ter alguma dificuldade, explica de uma maneira bem, até tem algumas resenhas, né, no material, umas brincadeiras assim, que tiram a dúvida mesmo na hora. E embaixo já vem a súmula, às vezes o material já é dividido ali com material e a lei seca, material e a lei. Então, eu lembro para TRT, o caderno ali de lei seca, eu revisei todinho na semana, várias vezes, aí voltava nos aspectos que era de princípios, ou a parte mais doutrinária, eu revisava no material. Eu não vou mentir que instrução normativa eu cheguei a estudar, porque eu tinha pouco tempo e instrução normativa era coisa, meu amigo. Aí eu até mandei um e-mail, eu disse, rapaz, precisa mesmo estudar instrução normativa, porque senão não vai ter condição nenhuma. Aí eu digo, eu vou confiar, vou fazer isso aqui que eu tô fazendo. Se cair instrução, não é isso que vai me eliminar, tá? Não é possível. Aí, assim, é o que eu diria. Se quer, alguém tem dúvida e quer, principalmente para tribunais, seja técnico ou analista, não tenha. Para mim, foi a melhor experiência e é o melhor material para quem quer ter resultado, e resultado, digamos que rápido, né? Mas dentro do contexto de cada um. Cada um consegue uma carga horária aí. Então, é isso, assim. Mesmo suspeita falar nas brincadeiras, tudinho, mas sem resenha nenhuma, sendo sincero, foi um material, eu indico até hoje. Para a Laís também vai fazer uma prova, acho que ela vai fazer procurador do município aqui perto, que eu disse que estava fazendo um cronograma, né? Eu estou selecionando a lei seca, mas eu vou colocar para ela ler a lei seca e os aspectos de doutrina pelo caderno, porque ela tem 2 meses para a prova e tem 2 horas por dia para estudar, porque ela trabalha os 2 horários, faz academia para depois chegar em casa e mora longe do trabalho, ou seja, quase não tem tempo, né? É uma discussão para poder estudar e eu endoidando porque estou perdendo tempo fazendo cronograma e quero que ela estude, mas tento não ser chato também. Aí eu já estou, hoje mesmo, às 6h30, 7 horas, eu vou baixar, já baixei alguns PDF do caderno, pedir para ela comprar, né, também a Vitalícia, quando vier no Black, para poder ficar com acesso já direto. E aí já vou separando direitinho os materiais. E basicamente é isso. Acho que ela vai, pronto, acho que ela vai estudar tudo pelo caderno, seja português, mandei ela fazer só questões, né? Fazer o caminho inverso. E tiver dúvida, ela olha no PDF. Português e a área jurídica e de noções de administração pública. Tudo que eu estudei, ela vai fazer também.
desses concursos e vai utilizar o mesmo material. Daqui a pouco, fé em Deus, né? Mais um aí para o histórico, quem sabe. Vai depender mais dela, mas ela é estudiosa também. É só se ela tentar conseguir conciliar aí essa rotina puxada, mas fé em Deus vai dar certo. Show, cara. Obrigado aí pela moral, pelo carinho, pela confiança e desejo tudo de bom aí tanto para Laís como para você também, nos próximos concursos que vocês dois forem fazer. E arrocha aí, o que precisar de mim, o que eu puder ajudar, estou por aqui também. Tem alguma coisa que eu não lhe perguntei aqui que você queira complementar? Alguma dica que você acha que faltou dar? Alguma história que faltou contar? Fica à vontade. Eu acho que não, Beto. Eu acho que consegui expor assim bem. Inclusive, gostei que eu fiquei com receio de falar demais. Acho até que falei um bocado, mas você estava guiando aí, você mandava, eu respondia, né? Porque se fosse para eu falar sozinho, ia ser uma desorganização, mas acho que eu consegui expor tudo que eu gostaria de falar. E é isso, irmão. Consegui passar o de experiência, mesmo com relativo pouco tempo, a experiência que eu tenho, e falar também da experiência que tive com o caderno, e foi uma virada de chave para mim. E é isso, meu irmão. Agradecer aqui. Obrigado, cara. Tamo junto, viu? Tamo junto, É, Beto.